Olá, olá! Tá começando mais um Receitas para Ser Feliz. Hoje a gente está trazendo aqui uma pessoa muito linda, muito fofa, que é o Edson Chuck. O Edson Chuck, ele é um multiartista, ele faz um monte de coisa, gente, vocês nem imaginam. Ele é desenhista, ele faz grafite, faz ilustração, é palhaço também, trabalha muito o lado lúdico da vida, né? Um trabalho muito lindo dele. Ele já tá chegando aí, pede pra entrar, Chuck. E hoje especificamente a gente vai falar de rir e dos benefícios da gente rir, né? De como isso pode ajudar a gente a ter uma vida mais leve, mais gostosa. Pode entrar, querido. Epa, vamos lá. Vai entrar aqui. Oi para Cris, para Crica que estão aí já chegando. Olá! Ei, querido, tudo bem? Muito bem, muito, Que muito bem. legal, que bom. Tava começando a te apresentar aqui, mas acho que não tem pessoa melhor para se apresentar do que você mesmo, porque é tanta coisa que você faz que qualquer coisa que eu falar vai ser menos. Agradeço demais, viu? Eu acho que a melhor forma de dizer que eu sou uma pessoa que... Eu acho que todo mundo, de alguma forma, começa como artista e depois desaprende, né? A gente aprende a desenhar antes de escrever, a gente aprende a dançar antes de aprender a marchar, a gente aprende... Então, eu fui alguém que teimou em não desaprender tudo isso, né? E dedicou a vida a nutrir tudo isso. E a vida me convidou a expressar isso de várias formas, a partir do desenho, a partir do palhaço. E isso me colocou numa relação com o grafite, com a relação com a cidade. Eu sempre fiz trabalho de rua, sempre fiz trabalho voltado para entender esse universo da criança. E dentro de uma jornada de meditação, eu fui percebendo a profundidade do papel da arte para tocar a nossa alma, para tocar a dimensão mais profunda do nosso viver, que é a nossa subjetividade, a nossa criatividade, a nossa imaginação, a nossa capacidade de transcender os conceitos da razão. Então, acho que esse é um modo de dizer assim, né? E hoje eu tenho me conectado muito com a meditação, integrando todo esse conhecimento da criatividade e da ludicidade. É muito, é Acho que é muito isso. linda essa ligação da arte com o autoconhecimento, né? Com essa quietude. Eu sinto que em vários momentos, quando a gente, né, mesmo quem não é artista por vocação, vamos dizer assim, por profissão, mas eu, por exemplo, gosto muito de arte, de artesanato, e é um momento que eu entro num flow, né? Que eu entro num fluxo assim. Acalma o pensamento, você se sente bem, você se sente feliz, você se sente renovado depois que você fez aquilo. Isso são esses sinais, né, de que você tá ali com você naquele momento, né? Muito bom. Sim, sim, sim. Eu acho que a arte tem um papel, como você disse, assim, para além da carreira artística, né? Que eu acho que é dar essa vazão para essa expressão do coração, né? Então, acho que quando a gente cultiva, na verdade, um hobby criativo, né? Que pode ser na dimensão da arte, pode ser na dimensão do esporte, pode ser na dimensão da integração com a natureza, tem várias formas, mas a arte tem esse papel realmente de nos conectar com as nossas emoções e com o que há de transcendental na gente, né? Uhum, Então uhum, tem esse papel, essa importância e esse poder. uhum. Sou muito grato por ter vivido essa jornada. Muito lindo. Antes da gente entrar no assunto de hoje, eu queria só aproveitar, porque eu te conheci no contexto da fluxonomia, lá no grupo de estudos da fluxonomia, e você me convidou para conhecer teu projeto, né, que você está fazendo na cidade aí de Paulo Afonso, com umas pessoas incríveis também. Eu fiquei espantada no sentido positivo no dia que eu fui na reunião lá, um pessoal muito bacana. Fazendo essa cidade diferente, uma cidade gostosa de se viver, e é uma cidade meio que digital, onde as pessoas conseguem se ligar de vários lugares onde elas estão também, né? E eu queria que você São contasse um pouquinho desse projeto antes da gente entrar vocês no estão assunto de hoje, só para completar a sua multiplicidade aqui. perfeito. Nós inventamos uma
Nós fundamos, isso Tua internet tem está tudo a ver com o falhando que a um gente pouquinho. começou. Oi, oi. Tá te cortando um pouquinho. Você tá meio paralisado aí, meio robozinho. Olá. Agora voltou, parece que voltou. Vamos lá. Pois bem, então, nós inventamos uma cidade como um movimento poético e por entender que a gente tem algumas demandas, alguns desafios que a gente tem diante de nós, assim, que é ativar em nós a nossa capacidade de se responsabilizar pelos desafios sociais, ambientais, né? E, inclusive, atualizar a complexidade da vida humana, né? Na dimensão das tecnologias sociais, de autogestão e uma infinidade de coisas. Da composição dos movimentos coletivos, de regeneração do planeta. Mas a gente percebe que buscar esse processo, buscar ativar esse processo a partir meramente da mente, é um movimento que pode não dar tanto resultado, porque a mente não consegue nos nutrir nessa dimensão do prazer, do êxtase, da diversão, da ludicidade, né? A mente tem um papel muito importante nesse processo. O que eu digo a mente aqui é as capacidades pragmáticas, técnicas, do desenvolvimento de tudo isso, né? Mas a gente percebe que às vezes falta, ou a gente percebeu que nós tínhamos a possibilidade, melhor que isso, melhor dizendo, né? Nós tínhamos a possibilidade de ativar isso a partir de uma ludicidade. Então, as cidades, elas são imagens que a gente tem do que é possível, do que é viável, do que é desejável. Então, isso tem tudo a ver, é muito inspirado na fluxonomia, né? Para quem não conhece ainda, pode procurar muito o trabalho da fluxonomia 4D, que é um time inteiro idealizado pela nossa linda Lala Deselin, né? Que nos inspirou muito nesse processo de futuros desejáveis. Então, a gente inventou uma cidade para poder convocar as pessoas num movimento de aglutinar esse sonho coletivo, né? E esse é um processo que está em construção, né? Que chama Forquilha Town, uma cidade nômade. E então, se você quer conhecer, dá uma olhadinha no Instagram lá, Forquilha Town. Então, essa é a prova de que tudo que eu estou falando está nesse caminho, né? Bem-vindo, Gustavo, e quem está todo mundo que está chegando por aí. A gente está fazendo uma introdução aqui, né, desse processo, e qual o papel da arte, da criatividade, para poder ativar, e da ludicidade, para poder ativar nosso poder criativo e transformador, né? E transformar realidades. Uhum. E a gente fez a gente geralmente no final da live pergunta para as pessoas qual que é a receita para ser feliz, né? A tua receita já chegou no título da live, né? Receita para ser feliz é rir. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Fala um pouquinho aí do que te traz para esse lugar, qual que é teu lastro aí e por que você está levantando essa bandeira? Conta um pouco sobre isso. Vamos lá, eu vou falar um montão de forma bem sintetizada. É que é o seguinte, coisa assim que eu acho que tem... Quando eu fui pesquisando em torno do palhaço, eu fui percebendo que ele tem um papel muito sagrado, assim, sabe? No sentido de que todas as civilizações e várias culturas sempre tiveram uma figura que cumpre esse papel, essa função de evocar o desejo de brincar, o desejo de se divertir e de rir, e de fazer as pessoas rir e de doar isso, né? Então, eu fui percebendo que até na própria palavra já está dito, né? O engraçado, aquele que está envolvido pela graça divina, né? Então, eu fui percebendo que há um papel muito sagrado, muito importante na figura do palhaço, de várias formas, de formas objetivas e subjetivas, nesse lugar da poesia e da espiritualidade, mas também na relação objetiva. Por exemplo, a relação que eu tenho com a cidade hoje, eu conheço muitas pessoas por conta do palhaço, da palhacez, né? E eu sinto um sentimento de pertencimento muito grande com a minha comunidade por essa figura que sou, né? Eu tenho situações muito inusitadas que os palhaços me tirou de enrascadas, ou que me abriu horizontes, ou que, enfim, uma infinidade de coisas. Paralelo a isso, eu comecei uma jornada que eu nem sei dizer quando começamos, mas nessa jornada de autoconhecimento, onde eu tive relação com práticas integrativas, como biodança,
como a meditação em vários níveis, né? A meditação tibetana, budista, a meditação indiana do Vedanta. Então, eu venho de uma jornada nesse processo. Nesse processo, eu conheci o yoga do riso e conheci também a meditação do riso do Osho, a partir de um livro que eu comprei do Osho, que fala sobre isso, né? Tem um livro do Osho só sobre riso. Adoro, Osho. E aí, eu, olhando para a receita, eu falei, nossa, receita não dá para sentir o gosto, né? Quando a gente lê o livro, a gente tem que preparar esse processo e fazer isso se tornar um sabor na nossa boca. Então, eu fui testar se fazia sentido, de fato, essa meditação do riso. E depois eu fui atrás da teoria e tem uma jornada bem longa assim, de prática na minha vida da meditação do riso, tanto na prática coletiva, como na prática individual, da minha própria vida mesmo. Assim. Então, esse é o lugar que eu chego com a meditação do riso. Né? E mesmo tendo uma jornada muito teórica e pragmática, assim, científica da meditação, hoje eu percebo que o atalho mais curto, a flecha mais direta para o ponto que a gente está buscando chegar, de encontrar as qualidades que brotam da meditação, o riso pode proporcionar, sabe? Essa dinamização, não é uma aceleração. Cada pessoa tem seu processo de florescimento. O liquidificador está atrapalhando aí? Não, não tá. Agora que você falou, eu reparei que era um liquidificador, mas não tá, não. Tranquilo, já passa. Mas, ó, o que acontece? Cada pessoa, não é uma aceleração, cada pessoa tem seu processo, né? Mas eu acho que dinamiza essas energias, esses fluxos de florescimento que a gente está buscando na meditação. O riso pode proporcionar isso. É nada como a prática, né? Que daqui a pouquinho você vai convidar o pessoal, eu e todo mundo que está aqui para praticar. Mas é interessante isso que você fala, né? Porque conversa muito também com as minhas práticas do Avatar, né? Então, no Avatar a gente tem um exercício que é ria até sentir-se feliz. E tem um outro que é sinta e pense que você está feliz até que você consiga rir, né? Então, são os dois lados, mas realmente esse lado do pensamento, a gente tende para o pensamento, né? A gente quer entender, para daí ir para a prática. E às vezes a prática é um caminho muito mais curto, né? Sabe como foi que eu tive esse insight, assim, essa sacada de que a gente às vezes tenta teorizar demais? É que eu estou fazendo uma live aqui do interior da Bahia, você está em São Paulo, e eu não tenho a mínima ideia de como isso funciona. É verdade. Eu não tenho a mínima ideia de como o Wi-Fi funciona, de como a transmissão via satélite funciona, e nós estamos conectados nessa possibilidade. Uhum. Então, às vezes, quando a gente entra em alguns caminhos, assim, de algumas metodologias, a gente está buscando entender para depois utilizar. E aí, tudo bem também, você quer se tornar especialista, é um direito seu. Agora, eu acho mais curto a gente só apertar no botão e usar o benefício. E começar. Né? Então, para quem é muito... Começar, né? Mas aí, para quem é muito pragmático, sempre tem alguém que fica assim, mas que papo é esse? Assim, eu vou rir, vou ficar feliz, né? Tem estudos muito importantes quando a gente fala, por exemplo, de que a gente vai imaginar que vai ficar feliz. Essa prática que você trouxe, ela é muito genuína, porque ela parte de um princípio do neurofeedback, né? Que o corpo, ele espelha a mente espelha o corpo e o corpo espelha a mente, né? Então, cria um processo que se retroalimenta, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, como essa coisa do neurofeedback, que às vezes o corpo ele é um processo tão complexo que ele não sabe identificar uma situação artificial de uma situação natural. Exemplo é quando nós mascamos chiclete. Nós mascamos chiclete e todo o nosso suco gástrico é processado e produzido porque o corpo está dizendo, nossa, essa pessoa está se alimentando, lá vem comida. Né? Então ele não sabe que não vai descer comida naquele processo. E essa é uma experiência de neurofeedback do corpo com o próprio corpo. É uma dimensão disso. O princípio e o conceito da meditação do riso parte desse entendimento de que o cérebro não sabe diferenciar uma risada induzida de uma risada genuína, cotidiana. E também de que a ciência comprovou que há muitos benefícios no ato de rir, bioquimicamente, né? A nível de neurotransmissores, a nível de circulação, né? Então, tem muitas dimensões desses benefícios. Então, a gente faz um processo de cultivar esse riso. Essa é a intenção.
cultivar o riso. Muito bom. E tem um estudo também que eu gosto muito, que é o estudo das vibrações, né, Chuck? Que é do David Hawkins, né? Então ele é americano, tal, e fez esse estudo medindo as vibrações mesmo. E tem as vibrações baixas que colocam a gente num estado, vamos dizer assim, um estado de apatia, estado de falta de força, que são, por exemplo, a vibração de quando você está se sentindo vítima, de quando você está vítima de uma situação até, né? E, geralmente, quando você está vítima da situação, você não consegue rir da situação. Quando você está se sentindo culpado, está sentindo medo, todas essas são vibrações baixas. E às vezes fazer isso, pensar que acima de tudo você é feliz, você pode se sentir feliz agora, pode te alavancar para o outro lado, que é a espiral positiva das vibrações, né? São as vibrações que te colocam, que te aumentam o poder, que você consegue sentir que você é mais protagonista da sua vida e que você tem o poder de mudar essa sensação, né? Perfeitamente, perfeitamente. Eu acho que esse é o convite, né? E eu sei que pode soar um pouco discrepante num momento tão desafiador, a gente está falando sobre rir, sobre felicidade com esse nível de leveza, né? Mas aí eu trouxe na reflexão no convite que eu fiz pelo WhatsApp, de que será que é possível cuidar das pessoas se a gente não está bem, se a gente não está nesse lugar de completude, nessa capacidade de readequar, de recalcular rotas, de refazer o nosso estado mental, né? Então, esse processo também é sobre autonomia da nossa energia psicoemocional. Porque isso que você falou, né, quando a gente se vê dentro de uma posição ou de uma postura de vítima, de uma autoimagem de vítima, ou de injustiçado, ou de agredido, né, talvez seja difícil para algumas pessoas entender que na maioria das vezes a gente se coloca lá por muitas questões subconscientes, questões de traumas não resolvidos, de fixação ao passado. Então, tem um montão de coisas que, dentro da experiência da meditação, a gente vai contemplar e vai perceber que a gente acumula ao longo do tempo uma série de detritos emocionais, de conflitos, de coisas mal resolvidas, que é importante que a gente tenha dimensão e tenha condições de olhar em profundidade para tudo isso. E não é à toa que o nome aqui está sendo dito meditação do riso, porque o convite é para esse olhar mais profundo da realidade de que nós somos, para além desse entendimento meramente físico, né? Olhar para essa dimensão da nossa emoção, do nosso coração, e por que não dizer da nossa alma mesmo. Ó, tem o Luciano aí, que ele é psicanalista clínico, depois você dá a tua opinião, tá, Luciano, pra gente. E aí, Luciano, bem-vindo, cara, aproveita. E a Maria Clara também está aqui, ela colocou que acima de 200 Hz mudamos o mundo, que é justamente a mudança da vibração, quando a gente passa para a coragem de ir para a espiral que sobe, né? Que fala de neutralidade, de vontade, de aceitação, de amor, de gratidão, de contentamento, como você falou, de estar leve, estar feliz. E você falou uma coisa lá no começo do papo sobre a palhaçaria, né? Que os benefícios de ser um palhaço. E é engraçado porque às vezes a gente tem uma tendência, quando a gente vê um palhaço, a gente fica com aquela vergonha alheia do que ele está passando ali, né? Porque a gente tem tão enraizadas essas crenças, esses pensamentos de que a gente não pode errar, não pode fazer nada errado, não pode fazer nada que seja feio, fora dos padrões, blá, 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 que a gente fica realmente, até olhando acontecer com o outro, a gente dá aquele nervoso, né? E essa é a generosidade do palhaço, né? A generosidade do palhaço é assumir esse erro, né? Ele está simplesmente dizendo que ele está despido dessa vontade de acertar, né? O palhaço, ele parte do pressuposto de que ele erra, ele é um ser errante, né? E também o entusiasmo do palhaço, eu tenho um amigo que dizia isso, um professor que dizia isso, que o palhaço, ele encontra cada pessoa e ele acha primeiro que ele acorda e acha que a vida é uma festa. Ele percebe, não vou dizer que ele acha. Ele acha não, ele percebe que a vida é uma festa. Presta atenção no que eu estou dizendo, ele percebe que a vida é uma festa. Quando ele percebe que a vida é uma festa, aí toda pessoa que ele encontra é o maior convidado dessa festa. Então, para ele pouco importa se é um executivo, um gari, ou uma criança, ou um cachorro que chega na frente dele, ou um bêbado.
coisas que, para algumas pessoas, isso cria um senso hierárquico dentro dos papéis sociais, né? Dos estereótipos Sim. sociais. Para o palhaço, tudo está dentro dessa relação, dessa grande teia, né? Tem bolo para todo mundo nessa brincadeira, né? Tem refrigerante para todo mundo, tem pipoca para todo mundo. Então, quando eu percebi essa coisa, essa filosofia, vamos dizer assim, palhaçal, e o poder disso, de transformar nossas vidas, eu comecei a levar isso muito a sério, levar a palhaçada muito a sério. A grande vantagem que eu acho da meditação do riso é que ela é uma ferramenta que ela independe de toda essa teorização, de todo esse conteúdo cênico. Ela é uma ferramenta que está na tua mão, como esse botão que a gente liga e desliga, né? Alguém falou aqui, ó, que eu acho muito importante a gente ver, que tem dias que fica triste por não conseguir ser triste. Esse aqui é um paradoxo, né? Mas eu fiz essa pergunta assim sempre, né? Eu acho que eu gosto de começar essa conversa a partir dessa pergunta. Será que nós rimos porque nós somos felizes? Ou nós somos felizes porque nós rimos? Esse é um paradoxo, porque esse é um convite para ter nas nossas mãos essa chave da virada desse estado emocional, desse estado de vibração, para que a gente possa curar a nós mesmos e, assim, curar o nosso entorno, o nosso campo familiar, o nosso campo fraternal dos amigos, nosso espaço no mundo como cidadão, como cidadã, e que a gente possa irradiar essa vibração que está a serviço da vida, que está a serviço desse entusiasmo de viver. Então, a melhor forma que a gente tem, acho que o melhor presente que a gente pode dar para nós mesmos e para os outros é a nossa alegria de viver. Eu acho que é esse poder esquecido que a gente tem. A gente esquece ou não aprendeu que o poder parte da gente, que a gente tem essa centelha e que a gente pode irradiar ela para o mundo, né? E se a gente levar a vida mais leve, se a gente acreditar que pode errar à vontade para aprender e imaginar que a vida é um grande campo, né? Um grande jogo, uma grande brincadeira, a coisa vai de um jeito muito mais leve e a gente consegue transmitir isso para quem está ao nosso redor e em muitas ondas aí que chegam a vários lugares. E essa coisa que você falou da vibração novamente, ela também tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo. As pessoas com muito medo e esse medo, de certa forma, atraindo coisas que não são legais e também detonando um pouco o sistema imunológico, que é quem mais pode nos ajudar nesse momento aí, né, em relação à saúde. Perfeito, 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 perfeito. Eu queria aproveitar o que foi falado aqui, o Educar Hábito perguntou, se eu entendi bem, o efeito fisiológico do riso independe de se consciente ou inconsciente. Vamos dizer assim, o riso ele é consciente. A questão é que, às vezes, aparece um riso espontâneo. Esse riso espontâneo pode vir de uma gracinha, de uma piada, de uma ironia, de qualquer conteúdo. Vamos entender assim, ó, o que faz um riso dentro do nível do conteúdo? O riso, ele é quando dois conceitos entram em choque. Ó, eu vou dizer porque eu estudei muito para fazer piada. Não como palhaço, mas como comediante stand-up. Eu estudei muito mesmo, que virou praticamente uma matemática para mim na época. Inclusive, minha filha está fazendo agora, tem 9 anos. Todo dia ela faz uma piada nova. Ela entendeu um pouco isso assim. Eu nem expliquei, ela entendeu. Mas vamos lá. O que acontece uma piada é um choque de dois conceitos. Então, se eu digo como é o mundo, eu explico como é o mundo moderno. E eu digo como é minha mãe. E eu coloco essas duas coisas em choque. Minha mãe versus o mundo moderno. E aí você pode rir disso. Uhum. Eu digo, por exemplo, como é minha preguiça de me exercitar. E eu digo como é o mundo fitness. E eu coloco esses dois conceitos em choque. O riso nasce disso. Né? Henri Bergson diz que esse riso ele é como se fosse um processo de recalcular a rota do cérebro. Né? Por que a gente ri, por exemplo, de alguém que cai? Às vezes, nem sempre. Né? Mas por que pode acontecer da gente rir? Porque o cérebro ele antevê, ele é tão rápido. Quando ele vê alguém andando, ele acha que a pessoa vai continuar andando. Então, quando alguém cai, foi uma quebra de padrão. E aí ele recalcula isso com o riso, como se fosse um sistema de resfriamento para a gente não entrar em tilt. Ok? Esse é o riso dentro do conteúdo. São dois conteúdos que entram em choque e a gente tem esse riso. Só que esse riso, por exemplo, se a gente olhar, mesmo num filme de comédia, o mais engraçado que a gente imaginar,
Se você pegar as áreas de choque mesmo de riso, não dá 10, 20 minutos dentro de um filme inteiro, porque tem uma construção, uma preparação da levantação desse conceito, do levantamento do outro para colocar esses dois em choque. Tudo teoria demais, né? A princípio da meditação do riso, a gente vai rir pelo ato de rir para poder colher esses benefícios. Então, a proposta é que você ria pelo menos 10 minutos por dia. Se você for pesquisar, por exemplo, os benefícios disso, né, na produção e no incentivo de dopamina para o seu cérebro, de serotonina, de baixa do cortisol, de oxitocina, enfim, então, infinidade de hormônios favoráveis a essa energização. Uma outra coisa também que é super importante é que essa sensação de autocentramento, de estar muito ilhado e muito sozinho, muito solitário, ela está muito ligada também à ausência de neurotransmissores que façam a gente recalcular rotas. Então, você não vê uma saída para aquela possível situação. Então, um dos princípios da meditação é promover neuroplasticidade no cérebro. Né? Para que a gente tenha flexibilidade, para que a gente tenha, por exemplo, um dos conceitos que eu amo dentro da meditação é quando você vence a responsividade da mente. O que é a responsividade da mente? Se alguém vem te atacar com uma ofensa, com a contrariedade, você tem alguns segundos para acolher aquela experiência, transformar ela dentro de você e dar a melhor resposta que você conseguir para um movimento harmônico. Então, há estudos dentro da neurociência que mostram que a meditação acumulada ao longo da prática, ela muda a fisiologia do cérebro e ativa áreas responsáveis pela empatia, pela capacidade de se colocar no campo de visão do outro, da outra, né? Então, são qualidades que estão, vamos dizer assim, adormecidas dentro da nossa engenharia neural. E uma coisa interessante que eu já intuía, porque na prática eu percebi, eu disse, minha atividade de sinapse está aumentando. Isso foi uma coisa que eu percebi, assim. Eu falei, eu estou aumentando as sinapses, eu estou escutando, eu estou sentindo de tanto rir, umas microexplosões de energia no meu cérebro. E eu falei, eu vou pesquisar o que é isso, que eu não estou ficando maluco, pode ser que esteja. E aí eu fui perceber que a dopamina, ela não só é um hormônio, como simultaneamente ela também é um neurotransmissor. Então, quando eu estimulo a produção de dopamina, eu estou ampliando a capacidade neural do nosso cérebro. Eu lembro que eu estava falando isso uma vez, um amigo falou, meu amigo, que palhaço inteligente. É essa coisa de você dizer assim, cara, mas afinal de contas, esse desejo de tentar descobrir como é que funciona o mundo, né? Então, essa atividade neural, quando ela se expande, ela permite que a nossa inteligência percorra por muitos caminhos para poder dar soluções criativas, para ter resiliência, para ver saída diante das coisas, né? E essa coisa que você falou sobre a energia, né? A vontade de agir. Quantas vezes a gente se propõe fazer uma coisa, seja uma dieta, seja uma rotina de estudos, seja um projeto que tenha habilidade prática, e a gente não encontra essa força vital. Eu costumo dizer que isso está muito ligado à capacidade de energia que nós temos, que está nutrida em muitas dimensões. Na nossa capacidade, como nós nos alimentamos, né? Por exemplo, nós temos uma nutrição de muita baixa caloria, embora a gente tenha saciedade, né? Você come 5 pães, você come... Enfim, a gente come carboidrato simples, todo aquele papo, né? Que não acumula nutrientes. Nós, muitas vezes, não temos uma rotina de dormir muito para poder também reciclar esses processos neurais, de fechar essas contas com o passado, transformar memórias de curto prazo em memórias profundas. E muitas vezes nós consumimos conteúdo dentro do campo cultural que nos adoece. Né? Baixa Vamos vibração imaginar, por exemplo, também. Nossa, Deixa só eu Vamos vou só lembrar dar um adendozinho aqui, porque tem a ver com uma coisa que você acabou de falar. Eu não sei o nome dela, ou dele. Nutrição como não te contaram, colocou assim. Isso que você está falando tem tudo a ver. O sistema imune vai para o chão com todo esse medo. Essa questão da pandemia tá foda, gente. Pois bem, eu reconheço, assim, gente, olha, como eu estou dizendo, falar sobre isso é reconhecer esse lugar de dor, mas é ir além dele, né? Perceber que há esse desafio. E eu acho que também o que muda a chave é quando a gente despersonaliza o problema. Então, nós percebemos que nós somos frutos ou somos meios
de uma sociedade que tem visões restritas. Eu não vou nem dizer que é uma sociedade adoecida ou não. É que nós temos visões restritas de como o mundo funciona, né? Nós fomos educados por pessoas que não tinham essa informação, não tinham esse conhecimento, muitas vezes, dentro do campo da família, dentro do campo da educação formal, dentro do campo social coletivo, né? Então, quando a gente percebe que nós somos um peixinho dentro de um aquário sujo, não é culpa do peixe se ele adoeceu, né? Nesse sentido. Então, acho que isso também é o que dá esse movimento de sair do espaço de vítima e ser responsável pela tua saúde e pela tua capacidade de se regenerar, de dar esse salto de transcendência, né? E cada vez mais eu sinto essa urgência, essa emergência, não emergência no sentido de alarme, mas daquilo que emerge, aquilo que vai profundamente, né? E aí, conta pra gente como é que é a prática? Como é que é a prática da meditação do riso? Então vamos lá. Praticar? Boa. Vamos. Ó, é o seguinte, muito simples, muito fácil. Eu queria também aproveitar, então, que até a participação de quem está em casa, para a gente poder fazer desse processo já um qualificante. Vamos imaginar assim, antes de começar, a gente faz uma respiração profunda, tranquila e longa, e a gente olha para dentro de si e tenta sentir, buscar algum aspecto que esteja presente aqui dentro desse campo emocional. Pode ser positivo, que a gente vai chamar de positivo, entre aspas, ou negativo, entre aspas. Então pode ser o meu nível de relaxamento, meu nível de entusiasmo, meu nível de tristeza, meu nível de raiva, de irritabilidade, qualquer atributo subjetivo que a gente tem dentro desse campo sutil da nossa mente, do nosso coração. A gente olha para isso e tenta dar um número 0 a 10. Se você quiser e sentir à vontade, você pode colocar aqui nos comentários para poder estimular mais pessoas a fazer o mesmo. Se não, você pode guardar para si, tá? Mas desde aí eu peço que tu compartilhe, que é para poder a gente ter esse processo pedagógico, tá? Então você olha para essa qualidade, pensa um pouco, eu vou procurar uma também, e daqui a pouco a gente guarda para si, não fala o número, a gente fala no final. Olha esse número, tá? Com atenção. Se você precisar de um tempo, você fala, eu vou dar um tempinho de silêncio, que é o período que a gente vai poder respirar profundo. Quando você tiver atribuído, você me fala e a gente começa o exercício do riso, tá bom? A gente vai começar bem simples assim, ó. Vamos ver se você consegue? De novo, e entra em loop com isso. A galera que está em casa avisa que está fazendo um exercício, ou diz que está vendo uma live muito engraçada. E com a gente, pessoal. E vem com a gente. Deu até um calor aqui. Ó, então quase um minuto mais ou menos, um minutinho. E aí vamos olhar novamente para aquele atributo que a gente olhou. O pessoal tá indo como dá, o pessoal tá rindo como dá ali, tá botando as carinhas rindo, tá colocando Perfeito. Olha, eu vou te Então, compartilhar aqui. Anteontem eu passei uma situação de medo, assim, aquele medo do cérebro reptiliano, assim, a minha gata conseguiu fugir ali pro terraço, pro lado de fora, e eu moro no 16º andar, né? Então, o que veio na minha mente foram as piores imagens naquela hora.
E eu ontem dei uma elaborada nisso, estava melhor, na gratidão de não ter acontecido nada de sério, de a gente ter conseguido pegar ela de volta. Mas agora, rindo, veio umas imagens na minha cabeça, né? E eu consegui rir da reação automática que eu tive do cérebro reptiliano, que eu fiquei paralisada, não conseguia fazer nada. Depois eu dei graças a Deus que a minha filha estava aqui, que ela foi lá e só cortou a cordinha, a gata entrou. Mas eu fiquei na hora paralisada, eu tremia, assim, foi, eu consegui rir disso agora, assim, de estar grata, né? Aumentou a minha gratidão de não ter acontecido nada sério, diminuiu a sensação de medo de, ai, não posso mais deixá-las nunca mais irem no terraço, né? Perfeito, ó, você trouxe uma colaboração muito eficaz para isso. Primeiro eu gostaria de entender o seguinte, quando você iniciou, você olhou para isso ou isso surgiu ao você rir? Não, isso, quando eu iniciei, quando você falou para pensar em alguma coisa que tivesse viva, eu pensei nisso porque foi uma coisa forte, uma impressão forte que eu tive ontem, né? Então eu já comecei com isso, eu estava com isso aqui no meu panorama. Então, isso você trouxe de forma intuitiva, uma ressignificação de uma imagem que estava emperrada, né? O Augusto Cury fala na gestão da emoção sobre janelas killer. Ele diz que são como se fossem as abas do nosso celular que ficam ali no plano de fundo da mente, né? E às vezes a gente não se dá conta por conta de estar sempre olhando para a experiência objetiva do lado de fora. Do lado de fora. Então, quando a gente tem a chance de olhar para isso, e há vários métodos que podem fazer isso, meditação, yoga, tantas práticas integrativas que nos colocam em quietude, que nos colocam em introspecção, nos permitimos limpar esse subconsciente e ter uma ação mais integrada com a realidade, né? Eu vi uma das definições assim que eu gosto muito sobre o medo, que diz que medo em inglês é fear, né? Fear seria... Nossa, não vou lembrar, mas seria imagem real, enfim, que é sobre como a gente cria uma imagem que parece real, mas ela não é. Porque se você já reparou que toda vez que você acha que tem medo de uma coisa, por exemplo, você diz para você, eu morro de medo de aranha. Quando surge uma aranha, você tem outra experiência, você tem uma experiência de prontidão, de se proteger, de cuidar, de espantar ela, de neutralizar ela com uma tampa, com não sei o quê. Então, onde está esse medo de fato? Sabe? Aí você diz, nossa, eu tenho medo de altura. Eu dizia isso, né? Eu tenho medo de altura. Todas as vezes que eu me propus subir nas coisas, meu corpo conseguiu construir essa proteção, de me segurar bem, de me certificar que a escada estava bem firme. Então, essas estruturas que a gente cria, elas estão mais nesse campo desse medroso que há em nós, dessa estrutura medrosa que há em nós, né? Do que propriamente na realidade. A gente não sabe de fato o que vai acontecer quando a gente estiver em meio à diversidade. Nosso corpo é potente, inteligente, provido de competências para nos salvar, para nos proteger, para nos dar clareza, para nos dar lucidez, né? Diante de uma situação. Então, por exemplo, a gente vê situações de pessoas que são aparentemente tão corajosas e dentro de alguma diversidade respondem de forma completamente oposta do que imaginaria, né? Desmoronam, né? Pessoas que têm práticas, por exemplo, esportivas e na hora de um perigo, né? Apareceu um boi, que eu não vou nem estar evocando imagem. Surgiu um touro no meio da cidade. A pessoa trava, ai meu Deus. E é um corredor nato, né? Então o que acontece? A gente no final das contas não dá conta disso. Mas enfim, eu quero dizer que isso é um processo de ressignificação dessas imagens, que essas imagens têm um campo energético, vibracional dentro da gente, que está ali no plano do fundo subconsciente. Alguém falou aqui que rir é contagioso, muito mesmo. Eu vou te dizer que, eu vou dizer até uma coisa meio secreta, que uma bruxaria que acontece aqui. Eu tenho a sensação que isso tem um campo bioenergético no nosso chi, né? No nosso prana, como o yoga chama, né? Que o nosso padrão de respiração gera uma onda eletromagnética no nosso campo. Eu percebo que eu tô rindo tanto que quando eu chego nos lugares as pessoas já riem sem eu rir. É uma viagem. Eu juro a você, faz esse teste, eu estou viajando. Se não confia no que eu estou dizendo mesmo, não. Faz esse teste, cultiva muito esse riso. E aí você vê as pessoas dizerem, cara, quando você chega, mudou um pouco a áurea do lugar. Ou você percebe, sabe? E eu estou dizendo porque eu percebi isso nos meus professores de meditação.
Então eu dizia, caramba, eu quero ter esse lugar, essa qualidade, eu quero encontrar isso. É nato do ser humano, eu quero reivindicar isso, essa herança minha, sabe? E aqui eu não estou dizendo no lugar de querer criar um status, mas é de evocar um convite a esse lugar de dignidade, da nossa capacidade de se reinventar, de recalcular, sabe? Porque às vezes eu acho que a nossa medicina, em muitas dimensões, ela ficou especialista nos problemas, né? Você simplesmente chega, por exemplo, e fala assim para uma criança, ela é hiperativa. Você pegou um rótulo, pegou um carimbo bem grande com o nome hiperatividade e bateu na testa dela, assim, ó. Pá. Então, quando ela sai, eu via isso como um palhaço, né? As crianças tinham muita energia e a mãe chegava e dizia, olha, ela é hiperativa. Aí aquilo já construía uma imagem no amiguinho do lado, na amiguinha do lado. Ó, não toca nela que ela é frágil, né? Então, isso cria uma estrutura, uma fixação que não é real, porque nós não somos. A neuroplasticidade está dizendo que a gente se altera no processo todo. Então, se a gente se entende esse fluxo, quanto mais a gente tem flexibilidade para entrar nesse fluxo, mais a gente está integrado com a vida, integrada com a vida. E essa meditação é uma ferramenta poderosíssima para desobstruir todas essas bobagens que nós mesmos construímos. Não é culpa de ninguém, é culpa de um equívoco. Nem é culpa, é resultado de um equívoco. Com certeza. Ó, Educar Hábito colocou aqui em cima, tudo isso aconteceu em 1 minuto, é bem poderoso mesmo. Conta aí para você, como é que foi para vocês, gente? Ele colocou também, ele ou ela, Sim. não sei, abre-se o portal. Se o riso é ressignificação, é uma linguagem não verbal. Isso! Oh, bingo! É isso. Trata sobre onde é que está, será que a gente consegue perceber que há um processo além desse discurso da mente, né? Porque o que acontece? Essa atividade discursiva da mente conceitual, racional, ela é a superfície da nossa atividade cerebral. Não estou aqui dizendo que ela é vilã ou que ela é nenhum problema em si inerente. O problema é a identificação com esses processos que nos coloca num lugar de estreiteza, sabe? E que protege, inclusive, estruturas defensivas, né? Quando você diz assim, ó, você diz, eu sou carnívoro, eu sou vegetariano. Você está se fixando. Porque você não é nada nesse sentido, objetivamente, absolutamente. Sabe? Até quando você diz eu sou engenheiro, você está se fechando. Quando você diz eu sou pai, você está se fechando. Simultaneamente, nós somos tudo isso. A questão é que a gente perdeu essa habilidade de brincar com as aparências, de ter essa fluidez. Eu vou dar um exemplo, porque é muito fácil a gente ir dentro do campo. Enfim, vamos lá. É muito comum a gente se fixar e, às vezes, gerar uma defesa nisso, né? Eu vou lembrar de uma experiência que eu tive, que eu vinha sem comer carne por muitos anos, e aí eu tive uma experiência muito solidária da minha prima, quando eu perdi o avô aí em São Paulo, e ela foi me receber na casa dela, e me deu uma carona, assim, num momento muito difícil, assim, que eu tava meio sem saber o que ia acontecer e tal, e eles me deram uma carona, levaram em casa, e aí quando chegou em casa disseram assim, olha, a gente vai comer, e já estava pronta a comida, e era salsicha. Aí eu ia dizer para as pessoas, não, olha, eu sou vegetariana, ia dar mais uma busca para a galera ir buscar outra coisa para eu comer, eu não sei o quê. Na hora eu falei, cara, tinha mais de 3 anos que eu não comia carne. Eu falei, é um ato de amor comer junto com eles agora, sabe? Isso não vai me desmerecer, isso não vai tirar nenhuma base, nenhum tijolinho do entendimento que eu tenho do papel como vegetariano. E eu comi, e não comi dizendo, comi, e aquilo foi um ato de amor que me nutriu. Por quê? Porque eu estava em família, estava num exercício de solidariedade, acolhendo tudo aquilo, né? Então, isso é um exercício para mostrar que a gente tem a capacidade de ir além desse conflito superficial. Então, quando você diz assim, eu sou tal pessoa, eu sou desse jeito, você está construindo uma barreira que essa barreira pode esbarrar na outra pessoa porque não tem a flexibilidade para aquilo acolher a experiência. Sabe? Então, esse exercício do riso e da meditação, e a meditação do riso, é uma busca de construir essa flexibilidade, para a gente se tornar água. E a água percorre e dança, flui em meio às formas. E aí a gente vai ter muito mais condições de ajudar as pessoas nos problemas, de ressignificar, de recalcular a nossa vida. Com certeza. Chuck, ontem eu fiz uma live com a Cris, que estava aqui, inclusive,
A gente estava falando exatamente disso, de como a gente se autodefine, e essa autodefinição, ela prende a gente. A imagem da live era uma teia, uma pessoa presa na teia, assim, porque as definições que a gente tem, né? Então, esses julgamentos, a falta de autoestima, ficar preso no passado, tudo isso prende a gente, é como se prendesse a gente dentro de uma caixinha, e a gente começa a acreditar que aquela caixinha é realidade, né? Então, tem vários jeitos de sair dessa caixinha, e um deles é esse que você está dando aqui, que é a gente rir, a gente conseguir olhar de ponto de vista mais amplo, que nem aconteceu comigo agora, né? Do ponto de vista mais amplo, eu olhei, caramba, eu fiquei ali paralisada por um motivo, assim, era muito melhor eu ter ido lá com cuidado e ter cortado como minha filha fez, né? E aí, então, eu ri da minha reação de ficar paralisada, em vez de fazer alguma coisa, porque aquilo ali não ia me ajudar nada naquele momento, né? Então, essa mudança de ponto de vista que faz a gente se mover para fora, para além, ficar mais inteligente, como você falou, expandir esses neurotransmissores, né? Então, conversa muito com o papo de ontem. Quem quiser dar uma olhadinha, tá lá, não está no Receitas para Ser Feliz, está lá no Daisy Klein Real, mas foi uma conversa que converge muito com essa que a gente está tendo aqui. Né? Perfeito. Eu vou dizer aqui, ó, nutrição, eu queria dizer que, por exemplo, essa coisa do riso, entender que é o seguinte, parte da nossa carência emocional diz respeito à falta baixa nutrição de dopamina. Então, tem um preceito tibetano que diz que todos os seres, né, o Dalai Lama fala muito sobre isso, que todos os seres estão buscando a felicidade e estão buscando se afastar do sofrimento. A questão é que eles não reconhecem as verdadeiras causas de sua felicidade. Então, se uma pessoa está num momento muito negativo, numa postura de muita ferida emocional, ela pode achar que se defender ou atacar pode ser uma forma de buscar essa felicidade. Então, no campo da nutrição, tem esse campo da nutrição neural mesmo, né, bioquímica. Então, acho que isso é muito importante. E isso tem uma dimensão no campo dos arquétipos. Ou seja, se eu vejo uma imagem de um cachorrinho fofinho, aquilo ativa determinadas regiões na minha vida. Se eu assisto série de serial killer, aquilo ativa outras áreas da minha vida. Então, quando essa nutrição está no campo também da cultura, o que é que nós nutrimos na nossa mente, o tipo de música que a gente escuta. Então, a gente vai vendo que frequência, vibração e padrões tem uma multidimensionalidade, não está só no campo objetivo, né? Eu queria dizer aqui, ó, que me tocou aqui muito fundo isso aqui, ó, já que promove neuroplasticidade, yoga do riso teria o potencial de substituir vícios, açúcar, por exemplo. Sim, eu vou dizer aqui, ó, é até um desafio aqui, doeu um pouquinho na vaidade, mas eu vou dizer. Eu me libertei de uma compulsão que é muito pouco falada ou muito pouco discutida, pelo menos eu tinha muita vergonha de falar sobre isso, mas eu me libertei de uma compulsão em pornografia por causa dessa prática do yoga do riso. Que eu percebia que no campo consciente eu já tinha tentado me libertar de dizer, não faz mais sentido na minha vida, eu não quero mais cultivar isso. Mas como isso foi uma prática instaurada dentro da minha adolescência, e isso é muito comum entre os homens, muito mais do que se discute, ou talvez das mulheres, não tive essa oportunidade ainda de conversar, mas eu percebia que isso estava dentro de um campo de automação, a ponto de que, simplesmente como um gatilho, aquelas coisas apareciam, assim, de uma imagem que eu via no Instagram, e simplesmente daqui a pouco eu estava dentro de um site e quando aquilo passava eu dizia, nossa, que saco, de novo. Eu acho que deve ser uma experiência muito semelhante quem tem essa compulsão por doce, né? Fala, não, eu não vou comer. Aí olha para o bolo de chocolate, bolo de chocolate, olha para a pessoa come e depois ela chora. Né? Então é uma compulsão, isso diz respeito a padrões estabelecidos, a movimentos kármicos dentro da nossa consciência, né? A padrões de repetição que estão ali. E sim, na minha experiência, não posso te dizer tecnicamente, clinicamente, que pode te livrar do doce. Intuitivamente eu te digo que sim, porque é muito similar, né? Então, quando a gente está buscando, por exemplo, no final das contas, uma experiência de adrenalina, uma experiência no campo sensorial, né? A gente está buscando, no final das contas, felicidade, ou seja, dopamina. Então, se a gente cria um estoque de dopamina que consegue romper com todas essas estruturas e esse processo de ampliar os neurotransmissores, de ampliar o campo de sinapse, vai recalcular essa rota, vai derreter esses sulcos mentais
que dentro do yoga se chama sanskaras, né? Seriam as marcas mentais. Em meditação se fala muito disso, né? As marcas de karma, as marcas de hábito, elas são como impulsos. E sim, eu pude me libertar de algo que era muito desafiador para mim dentro dessa experiência imersiva no yoga do riso. E- Que é emocionante poder falar Que disso. bom, que legal. Ô, Chuck, quando você fala experiência imersiva, ficar rindo durante vários dias, como é que é isso? Olha, então, essa que é uma viagem, assim. Primeiro que hoje, por exemplo, só para vocês entenderem, né? Tem uns movimentos de yoga do riso, eu estou falando de meditação do riso porque eu ainda não concluí minha formação e eu respeito muito o método e tenho bastante honra a todo mundo que tem construído isso dentro de uma forma muito sistemática, né? Existem grandes professores e professoras aqui no Brasil, né? Como a Ana Banana, como o Sandro Lobo, que cultivam do yoga do riso. E o yoga do riso tem surgido muitos grupos de riso, clubes do riso, onde as pessoas se reúnem, e agora por conta da digitalização que está se proliferando, não é? Então, está descentralizado até. Então, as pessoas se reúnem para rir pelo menos 10 minutos. Há vários estudos que mostram que os risos, para ter benefícios notáveis, eles têm, no mínimo, a necessidade de 10 minutos consecutivos. Na minha experiência, eu fiz uma imersão que é um pouco até ortodoxa, assim, eu vou dizer muito radical, no sentido de que vai na raiz, é que eu fiz um retiro urbano no ano de 2018. Eu passei um tempo em meditação em casa, então eu não saía, inclusive foi uma situação assim, um pouco conturbada, porque eu perdi o emprego nisso, né? Foi uma coisa bem imersiva mesmo. Sabe aquela coisa da caverna? Eu fiz isso, assim. Eu entrei em meditação e tinha uma hora que eu não recebia as pessoas sabiam, eu falava para as pessoas, olha, eu estou em meditação. Então, de tal hora eu não recebo amigos, mas eu conversava com as pessoas, parei, mas teve uma hora que eu comecei a entrar mergulhar nisso. Então, a prática do riso era constante. Eu passava o dia inteiro rindo, anotando as coisas que eu estava sentindo, borbulhando, colocando tudo isso para fora, em meditação silenciosa, ouvindo mantras. Eu fiz uma imersão muito grande. Não estou te dizendo que precisa fazer tudo isso, é que a gente às vezes vai para os extremos para poder entender o ponto do Você queria do meio, experimentar né? a fundo. Né? Então, de uma forma não tão radical, a gente pode colher os benefícios com uma prática regular do riso. Então, como eu disse, há estudos que falam que 10 minutos de riso corresponde a 12 horas de benefício no nosso sistema psicoemocional e no nosso organismo. 10 minutos, 12 horas. 20 minutos, 24 horas. Se a gente cria um ciclo, que eu percebi, eu tenho experiência de facilitar junto com algumas pessoas, é que quando a gente começa um nível regular desse processo, a gente entra nessa ascendência desse círculo virtuoso de produção de dopamina e logo, por que não dizer, de produção de felicidade e de resiliência. Então, tudo isso que a gente está buscando, de buscar entender, por exemplo, isso está totalmente ligado ao despertar da Kundalini, coisas... E aí eu percebi, assim, tem até um vídeo muito bom do Sandro Lobo, que ele diz assim, que o yoga do riso é um atalho para a iluminação espiritual. Olha isso, assim, se a gente pega isso e busca com curiosidade, com sede, com desejo de transformação, essa afirmação, a gente pode se surpreender positivamente na nossa vida. A quantidade e os níveis de felicidade que a gente pode ter. Gente, eu convidei o Chuck aí na nossa conversa para ele estar com a gente no Clube do Receitas, dia 22 de abril, às 20 horas. Quem quiser participar, quem não conhece o Clube do Receitas, não tem problema, pode vir conhecer nesse dia para experimentar um pouquinho. Ele vai conversar um pouco mais com a gente, ele tem falado dessa coisa do grupo de acolhimento e de experimentar mais a questão do riso. Então, entre em contato com a gente, manda uma mensagem inbox para mim, para ele, a gente manda o Zoom no dia e vem participar, vem experimentar, conversar com ele ao vivo aí. Maravilha. Né? Vamos ler os comentários, por favor? Vamos sim, vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A Cris tinha falado que ainda... Agora eu não sei o que ela ainda estava percebendo as ligações. Talvez seja da hora que a gente falou das ligações que a gente conversou ontem, né? A Márcia
Ai, vocês levantam qualquer astral, energia boa. E a Márcia colocou também, sofremos porque nos afastamos da nossa essência, saímos da nossa verdadeira trajetória. É. Educa Hábito colocou grato pelo seu relato, o relato que você fez. O Anderson também colocou gratidão pela partilha. Muito bom poder recordar esses princípios e poder se nutrir dessa fonte. E a Márcia colocou também gratidão a vocês. Gratidão a vocês por esses momentos. Beijos. Perfeito. Então vamos fazer uma última prática? Vamos sim. Ó, então vamos lá. Quem está em casa... eu queria só trazer o meu relato breve de que eu olhei para o meu nível de entusiasmo, né? Antes de começar. Eu olhei qual é o meu nível de entusiasmo. Eu gostei muito dessa palavra quando eu descobri que ela tem a origem, assim, que seria... Entusiasmo seria conexão com Deus, né? Seria essa conexão com o divino. Então, quando eu percebi isso, assim, que é justamente reconhecer a beleza de estar vivo, né? Então, é um agradecimento a Deus por estar vivo, né? E essa conexão com essa herança dessa vida, né? Eu acho que é essa coisa, assim, de ser um bom filho, né? Que é grato pela vida, assim. Tá? Então, vamos lá. Esse exercício agora é o seguinte, ele é um pouco mais silencioso e ele tem uma outra dimensão mais sutil. Porque a gente vai perceber que esse riso, que faz muito barulho, ele também gera regiões de oxigenação. Ele trabalha o nosso abdômen, ele trabalha o nosso diafragma, a dilatação dessa capacidade respiratória. Olha que legal nesses momentos. Então, quando ele gera esses processos, ele está desobstruindo essas estruturas condicionadas de respiração curta, que está intimamente ligada ao nosso cérebro reptiliano, essa sensação de lutar ou correr, né? Que está aqui com essa respiração curta, superficial. Uhum. Quando a gente se conecta com a respiração mais profunda, a gente está construindo essa resiliência e esse campo de resposta mais qualificada e clareza mental. Mas essa outra respiração que a gente traz, que eu vou trazer, essa outra prática, esse outro riso, ele está mais ligado ao campo realmente da emoção, assim, sabe? Então, e da emoção sutil. Ele é como se fosse realmente subir da força vital dentro dos nossos centros de energia, trazendo para o campo do coração. E aí a gente vai entendendo que está tudo aí, está tudo conectado. Todos os ensinamentos estavam dizendo lá a todo instante. A gente não tinha olhos para ler, né? Eu lembro muito fortemente, assim, de uma imagem que a minha avó tinha do Sagrado Coração de Jesus, né? Que é uma imagem que representa Cristo, né? Como uma lembrança, não que a imagem por si só tenha poder, mas ele está olhando para um coração de chamas e apontando para aquele coração flamejante, né? E aquilo é muitas vezes para mim não tinha um entendimento claro. Quando eu percebi que quando a gente se conecta com essa alegria de viver, esse nosso campo do coração realmente tem um campo de vibração que está em êxtase, como um grande fonte de energia que transborda, que transborda, que transborda, que transborda. Então a gente vai buscar nesse exercício ativar essas regiões de energia sutil, de energia vital, né? Isso não é místico, isso não é magia, isso é força vital, né? Para quem é mais racional aí, chame isso de bioenergia. Uhum. Tá? E aí tá tudo certo. Vamos acolher todo mundo, nos diferentes olhares. Então, exercício, vamos lá. A gente vai segurar esse sorriso. E a gente vai respirar pelo nariz. E a gente vai visualizar, não com a mente, mas com o sentir que na nossa barriga tem um sorriso imenso. Então, o riso segura aqui e a atenção vai para a barriga, sentindo que na nossa barriga tem um sorriso. Deixa isso entrar num ritmo natural que o teu corpo quiser fazer e você pode sentir uma força
um calor, como você disse, segura que às vezes o músculo do rosto não está preparado para um exercício tão prolongado. É igual fazer flexão, qualquer exercício. Os músculos não estão ativados. Eu sou um super bodybuilder da risada. Eu sou um monstrão da risada. Eu tenho músculos monstruosos. Brincando, mas vamos lá. Segura aqui. Segura, respira. E permite que essa respiração pelo nariz entre no movimento cíclico. E sente a atenção do nosso estômago. Nossa barriga está sorrindo junto com nós. Só isso. Voltando, me conta vocês como se sentiu dessa experiência. Eu senti bastante presença, eu senti que esse exercício me chamou para a presença. Essa ideia de ficar imaginando um riso na barriga, né? Deu vontade de rir também. Uma ideia de... Uma sensação de felicidade mesmo. E eu senti fisicamente aqui, parece que começou a mexer aqui, parece que estava difícil de segurar, aí começou como se fosse formigar aqui em cima, assim, tipo... Exatamente. Sim, sim. Realmente tem um lado aí que é musculação aí. Musculação, total. Aí o que acontece, ó? E, inclusive, se for difícil para entrar no riso genuíno, às vezes tem muito obstáculo dessa rigidez, dessa teia tá tão rígida, aí se motiva a ir além disso, sabe? Tem um preceito da meditação do riso que diz que a gente finge até que atinge. Então você finge até que atinge. Essa sensação de frescor dentro do estômago, a gente sabe que o estômago é o nosso segundo cérebro, tem um campo, tem todo um ecossistema de neurotransmissores no nosso estômago, né? É conhecido como nosso segundo cérebro, e é onde a produção da serotonina acontece. Então, eu intuo, gente, eu queria dizer assim também, eu até falei por telefone na nossa conversa, né? Parte do que eu estou te dizendo aqui vem de estudo muito sério, muito comprometido e científico, da minha prática pessoal e da intuição que surge de tudo isso. E eu já não sei mais o que é o quê. Eu não sei o que eu senti, o que eu inventei, o que eu estudei. Então, eu não estou querendo teorizar, não quero que isso vire mais um conhecimento na tua estante. Eu quero que você faça a receita. Que você faça a receita e seja feliz. Esse é o convite. Não é para você teorizar e contar para um amigo na história, não. É para você chamar um amigo para rir. E isso é uma coisa potente que a gente pode fazer agora pelas pessoas nesse momento de pandemia. Você pode ligar para um amigo e dizer, cara, vamos rir. Pode ser um momento de... Você não chama alguém para correr? Para te motivar, para fazer uma dieta? Então você pode estudar junto? Você pode ligar, eu tenho feito isso. Fala, amigo, vamos rir, vamos. Fala, amiga, vamos rir, vamos. E aí ajuda a pessoa a elevar a vibração. E ela disse, olha, consegui cuidar da minha filha melhor aqui. Caramba, pude ajudar meu irmão. Não sei o quê, minha namorada ficou muito mais relax aqui que a gente fez junto. Então, você pode realmente ajudar alguém num momento de forma muito rápida, muito objetiva, e que a transformação se vê de forma muito rápida. Tá? Eu tô sentindo aqui, tô sentindo como elevou a vibração, como tá gostoso, como uma sensação de nutrição mesmo. Muito bom. Muito gostoso. Deixa eu ler os últimos comentários, que eu tô vendo que a gente já passou até da hora. Olha lá. A Cris colocou, muito especial sua presença. Se não me engano, a Cris começou a estudar palhaçaria também, se não me engano. Ela é minha parte de avatar. De repente a gente pode incluir umas risadas de manhã aí na nossa prática diária. Nós somos do mesmo planeta aqui. Nós somos do mesmo planeta. Isso aí. O Luiz Felipe colocou que gostou muito. Foi um momento bem nutritivo, também achei. O Anderson colocou que a luz de vocês seja vista de cada vez mais longe. Fofo. Muito bom, querido Schustroy, colocando muito bom para você. O Edu Cábito colocou que é o bodybuilder do riso. Inclusive, Edu Cábito, vou me oferecer aqui, ó, que eu tô vendendo o meu peixe.
Vamos fazer uma live junto, vamos educar esse hábito, vamos ter esse hábito de cultivar a felicidade. Me chama no direct, vai. Isso aí, chama que é muito legal. E a Cris colocou que ela sentiu que a barriga ficou feliz e que eu pude vê-la sorrir como se desse uma nova percepção dela, não negativa, já que ela quase sempre é vista como um estorvo ou prova de uma falta de vontade. Olha que interessante. Não é profundo? Uhum. O Luiz também colocou, sentiu uma sensação mais profunda de alegria e conexão com a vida. E Educábito te respondeu, bora! E a Helena colocou, Helena tá aqui também, colocou que foi muito divertido, parabéns. Querido. Oh, gratidão. Tenho pessoas muito amadas aqui, né, nessa presença. Anderson vem de longas jornadas aí da Madrugada Filosofal, que era uma live que eu fazia. Soraya, uma grande irmã de parceria. Luiz Felipe, eu e ele somos um só processo em dois corpos, assim, de tanta simbiose. A gente está em simbiose, eu diria. Né? A gente está nessa energia de sim, assim, toda hora construindo coisas juntos, de uma longa jornada. Fabiana também, uma parceira. Educábito já é meu novo parceiro também, ou parceira, não sei. Helena, Cris, gratidão, todo mundo, gratidão imensa por estar aqui. Nutrição também, como não te contaram, ó, eu estendo também o convite. Todo mundo que está aqui, quiser fazer uma live comigo, tô facinho, só dizer. Gente, aproveitando o convite número 2, quem quiser experimentar mais, Chuck vai trazer mais conversa, mais prática, mais apreciação, mais nutrição aí pra gente no encontro do Clube do Receitas, que vai ser dia 22 de abril às 20 horas. Então, vamos aproveitar, entre em contato comigo ou com ele, tanto faz, e a gente manda o Zoom para vocês. Querido, super gratidão, foi super nutritivo, amei conversar com você, muita luz aí em todos esses projetos lindos que você faz. E tô te esperando lá, dia 22, pra gente praticar mais. Vou praticar antes disso também, com certeza, a partir de já. Respeito. Vai preparando esse condicionamento físico aí para poder viver uma maratona com muita calistenia. Paulo Afonso chegou no final do flow, mas gratidão. Vamos fazer também uma live junto e poder oxigenar essa galera que está se movimentando aí, um trabalho lindo também que vocês fazem, que você faz, Jacó. Mas, ó, deixa eu te dizer, eu queria deixar um recadinho final, assim, que a gente consiga buscar essa mudança, educar esse hábito, né? Que a gente tenha esse hábito de ser feliz, que a gente realmente crie um grupo de apoio, se for muito difícil, pode gerar um grupo no Zoom, ou até mesmo participar de alguns, né? Entre em contato comigo, porque eu estou montando um, mas para a gente poder se conectar com aquilo que a gente falou lá no começo, né? Que nós precisamos ampliar essa vibração do planeta para poder permitir que novas informações cheguem, né? Então, se o planeta é eu adoro, a Lala fala isso, né? Se o planeta é um ser vivo, nós somos esses neurônios. E nós precisamos acender para gerar essas sinapses. E uma forma muito potente para poder florescer tudo que há de mais generoso e mais genuíno na natureza humana, que eu conheço, uma forma muito rápida, eficaz, confiável e sem contraindicação, é a meditação do riso. Então vamos virar essa chave, vamos mudar esse estado vibracional desse ser, planeta Terra, Gaia, para a gente poder viver uma vida que nós merecemos, de abundância, de felicidade, de prosperidade, de responsabilidade com os problemas e os desafios que nós temos na nossa geração, né, em escala global, e tudo isso com muito entusiasmo, conectado com Deus. Isso aí, querido. Muita gratidão. Pessoal, essa live fica gravada aqui, ela vai para o canal também do YouTube, o Receitas para Ser Feliz. E entre em contato aí com o Chuck, como ele falou, ele tá louco para oferecer práticas por aí, já vai lá no Clube do Receitas. E, querido, muita gratidão, muita luz novamente para você. Bom? Valeu, um cheiro. Tchau, gente.